Boa tarde, pessoal. Gostaríamos de nos apresentar primeiramente. Meu nome é Paulo Ishikawa, sou promotor de justiça aqui do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, assessor especial do Procurador-Geral e supervisor de planejamento estratégico aqui do nosso MPMS. Também estou lá como membro colaborador do CNMP, na coordenação geral do Fórum Nacional de Gestão. Eu sou Sabrina Baes, sou servidora pública do Ministério Público do Estado há 15 anos, né? Sou da área da TI, mas há 3 anos estou na área do planejamento estratégico, estou como diretora da Secretaria de Planejamento e Gestão e também acompanhando o Dr. Paulo nesses trabalhos lá no CNMP, em âmbito nacional, com os OKRs, num Comitê Nacional de Gestão Estratégica, onde a gente tem implementado a metodologia também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os OKRs, a nossa experiência aqui no Mato Grosso do Sul, mas antes eu gostaria de parabenizar o Judiciário Exponencial, na pessoa aí do Piccoli, que está proporcionando esse encontro aí, eu acho que tem a engrandecer a forma como a gente encara o sistema de justiça. Agradecemos o convite por estarmos aqui hoje, por apresentar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, quer dizer, um órgão estadual, num evento aqui direcionado à Justiça do Trabalho, que é federal, envolvendo o país inteiro. Então, quando ele fala em sistema de justiça, quando fala nessa interlocução, então isso a gente está vendo aqui na prática, né? Então, eu acho que essa oportunidade é muito importante para que a gente possa enxergar realmente o todo. E somos servidores públicos, e lá fora está o cidadão, está o contribuinte, que espera de nós o melhor que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, parabéns, Piccoli, aí, por mais essa iniciativa, dentre tantas outras, e desse calendário tão farto, né, que a gente acompanha aí a cada momento, a cada lugar. E para nós realmente é uma alegria estar aqui. Hoje de manhã, o presidente do TRT, aqui da 24ª região, ele mencionou que a inteligência artificial, desenvolvimento, é muito importante, mas a gente não pode esquecer da ética e da moral, e da humanização das relações interpessoais. Aí eu pego o gancho aí que a Natasha falou, agora, logo no início da tarde, da importância, né, de nós olharmos realmente para essa relação que a gente tem com as pessoas, né? E até ela falou, puxa, o Piccoli não colocou nenhuma palestra aqui, né, que fala sobre pessoas, eu já queria levantar a mão. Não, nós vamos falar sobre pessoas aqui, né? Nós vamos falar sobre o OKR, falar sobre o OKR é falar de pessoas, é falar de equipe. E é tão importante, tão interessante quando a gente fala aí dessa questão, porque quando a gente enfrenta o desafio da inteligência artificial, o nosso escudo é a relação interpessoal, né? Então, mais do que nunca, quanto mais a gente se aproxima da máquina, a gente traz a máquina para o nosso gabinete, para a nossa sala, mais a gente começa a despertar em nós essa relação que a gente tem com pessoas. Isso aí eu acho que vai ser também uma linha ascendente. Se nós não nos preocuparmos e compreendermos isso, né, realmente a gente vai ficar para trás. Mas confiamos de que todo esse trabalho, a forma como a gente entende o ser humano, a forma como a gente compreende tudo isso, vai fazer toda a diferença. E o OKR, trabalhar com o OKR foi mais ou menos isso aí. De uma forma intuitiva, de uma forma direcionada, ou de uma forma como essa tecnologia, essa metodologia chegou ao Ministério Público, nós não esperávamos, né, como vai ser exposto aqui, o quanto isso iria modificar a forma como as pessoas se relacionam lá no Ministério Público, certo? Então, isso realmente, a gente conseguiu enxergar que o planejamento em si não faz milagre, certo? Assim como também a tecnologia, a gente vê a inteligência artificial aí, né? Se a gente não tiver por trás pessoas realmente dedicadas a isso. Então, parece que é uma linguagem, puxa, todo mundo fala só sobre isso e isso aí, mas a gente tem que se apegar a esses pilares. E aí eu fiquei até preocupado um pouquinho também que a Natasha colocou, falando lá do cientista, falando que em 5 anos não existiriam mais programadores, né? E eu acho que eu vesti o carapuça, eu também cheguei a tremer, porque eu imaginei que o planejamento estratégico de uma instituição também, dentro de 5 anos, né, talvez seja uma forma bem diferente como a gente está vendo hoje. Aí eu fiquei pensando, não sou da área de TI, sou da área jurídica, mas eu pensei, se a gente cruzasse o banco de dados do nosso processo eletrônico, judicial eletrônico,
com tudo que a gente tem naquele banco de dados, cruzar com a inteligência artificial, com os nossos dados sociais que tem em rede aberta e verificar onde estão as prioridades, onde está o nosso gap, onde que a gente precisa agir, onde a gente precisa chegar. Né? E talvez o nosso próximo... Viu, Sabrina? Talvez o nosso próximo planejamento estratégico, nosso próximo plano, a gente já tenha aí, né, a contribuição da inteligência artificial. Eu já passei aqui para vocês, cumprimentando aqui a nossa equipe de TI aqui do MPMS, Laboratório de Inovação, Secretaria de Tecnologia de Informação, que está em peso aqui, né, reconhecendo esse trabalho aqui tão importante que é realizado, essas inovações que a gente consegue enxergar na prática aqui. Então, um oi para todo mundo aí, né? Esse trabalho formidável que vocês fazem aqui no MPMS, para nós é um grande orgulho de todos vocês. E aí, ó, já fica aí, né, Fred, já fica a dica aí, que o nosso próximo plano estratégico, a gente vai querer que a TI esteja ali muito próximo da gente, mostrando tudo que vocês sabem fazer para a gente melhorar o nosso trabalho. Mas aí eu vou passar agora para a Sabrina, que ela vai falar um pouquinho para a gente aqui como foi essa caminhada da implantação dos OKRs aqui no Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Obrigada, doutor. Só por curiosidade, tem alguém aqui que não conhece os OKRs, não sabe o que é OKR? Ah, legal. Então a gente vai falar um pouquinho. Para questão de agradecer, queria agradecer ao Cami também, o Alexandre Cami, o colega aqui, né, da área de TI, que fez o convite também. Para a gente é sempre uma alegria. Chamou, a gente está indo. A gente não tem preguiça, não, tá? Bom, nós somos as águias do MP. Esse é a nossa identidade lá no Ministério Público. Quando a gente começou a implantar os OKRs, a gente criou um movimento, na verdade, que tinha uma identidade onde as pessoas se conectavam com um novo jeito de trabalhar. Esses são os águias do MP. A gente tem aquela logo que a gente gosta muito, as pessoas fazem camiseta, isso foi o fechamento de um ciclo. Né, o OKR tem uma cadência que eu vou explicar para você, mas quando o Dr. Paulo diz que o OKR trabalhou as pessoas, a gente diz que, além de braços e mentes, o OKR no Ministério Público trabalhou o coração das pessoas, com uma forma diferente de implementar, com uma forma diferente de trabalhar, a gente conseguiu unir o time. Bom, mas por que o OKR? Né? O OKR, para quem não conhece, ele é um método de gestão do Google. Né? E como que o OKR foi parar lá no Ministério Público? Eu falei para vocês que eu sou da TI, e lá na TI a gente estava implementando a governança de TI, que é um braço da estratégia. E, a convite do Dr. Paulo, eu fui para a direção do planejamento estratégico, e ele falou para mim, Sabrina, o plano está pronto, a gente acabou de revisar, o nosso mapa é o mais bonito do Brasil, né? Depois ele vai mostrar o mapa, mas a gente precisa tirar esse plano da parede e colocar ele no dia a dia das pessoas, onde as pessoas entendessem o que elas têm que fazer amanhã, semana que vem, mês que vem, né? Porque às vezes o planejamento ele fica muito abstrato. Então essa foto resume, né, o porquê do OKR no Ministério Público. Ele fez uma ponte entre a estratégia e entre o dia a dia das pessoas, né? As pessoas conseguiram se conectar e olhar estrategicamente o que elas podiam fazer para ajudar, né, a concretizar o planejamento estratégico e para mudar a situação delas ali no dia a dia de trabalho. Né? E como que a gente fez isso? Bom, a gente começou... o primeiro contato, então, para quem não conhece o OKR, fica a dica desse livro aqui do John Doerr. Né? O John Doerr é o cara que fez o marketing do OKR, digamos assim, no mundo. Esse livro avalia o que importa. Quando a gente tomou contato com o OKR, eu olhei aquilo e falei... Nossa, isso aqui acho que vai ser legal. Eu falei para o Dr. Paulo, só que eu não consegui explicar o que era o OKR. Então, a primeira coisa que a gente fez foi comprar o livro e distribuir. Eu dei o livro para o Dr. Paulo, livro para o meu time, e a gente começou na literatura. Né? E aí a gente contatou uma pessoa, né, o professor Marcos Barros, então a gente teve uma ajuda, uma mentoria no começo da implementação. Ele tinha feito uma palestra, né, sobre OKRs. Foi perguntado para ele se o OKR seria possível no serviço público, ele falou que não, só se tivesse um bando de loucos. E aqui, eis os loucos, o chefe dos loucos está ali, a outra louca está aqui. E a gente mandou uma mensagem para ele no Instagram, falou, olha, professor, você falou que se tivesse um banco de loucos, dava para implementar o OKR, então a gente está aqui. Bora? Bora. E aí, é essa história que a gente vai contar. Doutor, se você quiser complementar, fica à vontade, tá?
Bom, então como que a gente fez? Com a mentoria, a primeira coisa que a gente fez foi uma reunião de sensibilização, para mostrar como que o OKR ajuda na tua vida pessoal. Com isso, a gente tem histórias de promotor que terminou doutorado, pessoas que escreveram livros, pessoas que perderam 30 quilos, pessoas que compraram uma casa. Então, a partir do momento que a pessoa, o ser humano, verifica que um método serve na tua vida pessoal, eles entenderam que o método poderia ajudar no trabalho também. Então, nessa sensibilização, foi uma sementinha que foi plantada no coração de todos os líderes do Ministério Público, porque estavam todos lá. Era época de pandemia, todo esse processo aconteceu online, todos via Teams, né? Inclusive, no final dessa reunião, o Dr. Paulo Chical pegou o violão, tocou músicas do Almir Sater. Foi uma reunião muito, muito interessante, onde a gente já começou a trabalhar as pessoas. Depois, a gente teve a capacitação em OKR Master, né, dos líderes, ou seja, tem que ter uma pessoa que saiba um pouquinho mais de OKR, além de todo mundo ali, para conduzir o processo, para ajudar na criação, para marcar as reuniões de check-in, né? Depois, a gente decidiu começar com 4 pilotos na área meio, né? A TI sempre é a nossa parceira, então a TI topa tudo, né, gente? Então, a gente, a TI, gestão de pessoas e administração. Por uma surpresa nossa, de 4 pilotos, no primeiro ciclo de implantação, a gente terminou com 16. Eu falo que foi essa sementinha lá da reunião de sensibilização que estava no coração das pessoas que cresceu, né? E hoje, né, com quase 3 anos de projeto, nós estamos agora na implementação dos OKRs nas promotorias. Mais ou menos de 200 promotorias, a gente está com 20 e poucas promotorias. Então, esse é o maior sonho da gente agora, levar esse método para a área fim, né? Para alcançar diretamente o cidadão. Bom, mas, para não ficar tão prolixo assim, o que é o OKR, vou passar para o Dr. Paulo agora, ele vai explicar para vocês exemplos práticos do que é o OKR e de como usar o OKR na prática. Tem? Sim, desculpa. Então, para quem não conhece o OKR, ele não é uma modinha, tá? Assim, Sabrina, mas eu não vou mudar o meu método, tá tudo bem aqui comigo, eu já uso vários frameworks aqui. Então, o OKR ele nasceu em 1968 na Intel, com o Andy Grove. Daí o John Doerr chegou lá para trabalhar com ele, era tipo um estagiário dele, colou nele lá em 1974 e aprendeu o método. Quando foi em 1999, o John Doerr chegou lá para o pessoal do Google e falou, pessoal, tem um método aqui que acho que pode ajudar vocês. E a gente sabe onde que o Google chegou, né? Então, quem propagou os OKRs na prática, com o sucesso da metodologia, foi o Google. Em 2017 veio o livro que eu falei para vocês, Avalie o que Importa, do John Doerr, que fica a dica aí para vocês. E depois disso o OKR está só, enfim, crescendo. Todas essas empresas tecnológicas usam o OKR, né? Walmart, Microsoft, né? Enfim, Nubank. Inclusive a gente já teve um Nubank que já palestrou para a gente lá no Mato Grosso do Sul. E então, só para deixar claro de onde ele nasceu, e dizer que ele não é uma modinha. E uma coisa também, pessoal, o OKR ele não é que nem o PMBOK, ou o COBIT, ou o ITIL, que tem um livro, sabe? Que tem uma certificação, um framework. O OKR ele é um conjunto de princípios. Ele não tem uma literatura que finaliza o que ele é e que você possa, de alguma forma, se certificar. Então, a teoria dele, ficou ruim aquele vermelho, né? O que significa OKR, para quem não conhece? O O é de objetivo e o KR é de resultados chaves, né? Objectives and Key Results. O que é o objetivo? É o que eu quero alcançar, o meu propósito, a minha meta. Na verdade, o OKR transforma uma meta fria num propósito, aonde as pessoas levantam da sua cama e lembram, puxa, olha, eu tenho que fazer tal coisa essa semana, eu tenho que fazer tal coisa esse mês. Ele faz essa mágica de transformar algo que é chato, algo que não queima o coração de ninguém, para uma coisa que vai deixar com que as pessoas fiquem motivadas, né? Ele deve ser significativo, concreto e inspiracional. Então, a TI, por exemplo, tem um OKR lá, entregar mais rápido do que a Amazon. Esse foi um objetivo deles num ciclo que eles tiveram. Então, poxa, eu quero entregar mais rápido que a Amazon. Então, o OKR, o O do OKR, ele dá uma brincadinha, né?
E assim, ele não tem número, tá? Então, o O do OKR nunca vai ter assim, alcançar X%, ou 100, ou 50, ele não tem número, ele é algo mais que toca o teu coração. Já os KRs, né, eles são os resultados e as entregas que vão comprovar que você cumpriu aquele objetivo, né? E aí ele tem umas regrinhas, então, no mínimo 2, então cada O, né, do OKR tem que ter no mínimo 2 KRs e no máximo 5 KRs. E aí, na verdade, os KRs já tem que ter número, tá, pessoal? Um OKR bom é aquele que você sabe onde você está e onde você quer chegar. Então, aumentar de 10 para 50 o número X. Diminuir de tanto para tanto, a extrapolar a SLA de um determinado serviço. Tá? Então, essas são as diferenças, só para quem nunca ouviu falar. Então, agora sim, doutor. Tá? Não, ainda tem mais um. Tá, então, como que a gente cria o OKR lá no Ministério Público? Só para vocês entenderem, né? O OKR, então, ele é dividido em ciclos de 3 meses. Então, num ano, a gente tem 4 ciclos de OKRs, são 4 oportunidades dos times criarem os seus OKRs. Eles olham para criar um OKR no seu PGA, né, no Plano Geral de Atuação, que o doutor vai falar, ou uma dor do time. Olha, tem um KPI aqui de um processo que, puxa, a gente não está batendo a meta dele, ele pode virar um OKR, ou uma inovação, né? O nosso laboratório de inovação lá trabalha com OKR também. Depois que eu defino esses OKRs, eu tenho que fazer os alinhamentos. Isso é muito importante. Porque, às vezes, os outros times fazem OKRs que dependem totalmente da TI. E aí, eu tenho que ir lá bater na porta da TI. TI, olha, isso aqui é muito importante para mim, desse OKR, e a gente precisa que vocês nos ajudem. A SECOM é a mesma coisa. Quem mais é demandado lá é a TI e a SECOM. E aí tem que fazer esse alinhamento, essa validação. Depois a gente cadastra isso num aplicativo, que a gente vai mostrar para vocês. Faz os check-ins semanais. Então, qual que é a mágica do OKR, gente? Toda semana o time se encontra numa reunião muito rápida, que demora de 5 a 30 minutos no máximo. E aí a gente fecha o ciclo. Então, todo final de 3 meses, sabe o que acontece lá, né, doutor Paulo? Tem uma festa. Literalmente, o Dr. Paulo fala que é o nosso happy hour. A gente vai para o auditório, faz uma reunião híbrida, né? Quem não pode estar presente está em casa. E aí a gente comemora as pequenas vitórias, as pessoas dão depoimentos de como foi, OKRs inspiradores, a gente entrega certificados. No final tem um coffee break, às vezes o Dr. Paulo pega o violão. Então, a cada 3 meses, todo mundo para, respira, vê o que foi feito, vê o que tem que mudar e comemora onde chegou. A gente teve o primeiro fechamento do ciclo esse ano, foi lindo, a equipe de TI preparou uma surpresa para todo mundo, fez um teatro lá para comemorar os OKRs que eles conseguiram bater a meta deles lá. Gente, não tenho nem como explicar para vocês o que aconteceu. Foi muito, muito, muito legal. Então, essa é a estrutura do OKR, tá? Agora é com o senhor, doutor Paulo. Sabrina, antes de falar um pouquinho do OKR lá de Bonito, só falo para o pessoal, a CEPLANGE, ela trabalha com essa equipe, as reuniões são segunda e terça-feira, o interessante é que são todas online. Mesmo, às vezes, as pessoas trabalhando na mesma sala, é tudo realizado de forma online, de uma forma rápida, né, de uma forma bastante dinâmica. Né? E, enfim, acho que depois você vai falar mais sobre isso, né, quando falar do check-in. Aqui, gente, a gente colocou aqui, como é na prática. Aqui é um OKR da primeira Promotoria de Justiça de Bonito, certo? É real isso aqui. E lá, o objetivo do OKR é de olho no CEO, tá certo? E eles desenvolveram aqui 2 KRs. Como a Sabrina falou, vocês observam que no objetivo que é ali em cima, né, que é o O, não tem qualquer tipo de quantitativo, nem meta, certo? Mas olha como é simples a redação. De olho no CEO. É uma forma clara. Por que isso é importante? Porque a pessoa vai sempre lembrar, a equipe vai se lembrar, puxa, qual que é o meu objetivo? De olho no CEO, de olho no CEO, de olho no CEO. Ele vai acordar pensando de olho no CEO. Vai chegar segunda-feira de manhã, de olho no CEO. Vai chegar na reunião de check-in, ele vai saber isso aí, certo? Por isso que tem que ser um nome bastante atraente, lúdico, para que a pessoa realmente se sinta atraída emocionalmente com o objetivo. KR aqui, primeiro, fazer busca ativa para manifestações
nos 50 processos de execução mais antigos da comarca de Bonito, certo? O judiciário, né, trabalha com essas metas, com esse quantitativo. Então, pode ser muito bem trabalhado dentro de uma vara judicial, no gabinete de um juiz, certo? Isso que é interessante, certo? O OKR não é um modelo de gestão de planejamento que está no nível superior da hierarquia de planejamento administrativa, mas é uma ferramenta de gestão que pode e deve ser utilizado aonde? Na base. É no cartório, é no gabinete, é a forma como o grupo interage, a equipe interage, que é definido e desenvolvido, então, esses KRs. E a equipe lá de Bonito sentou o promotor, sentou o estagiário, o assessor, o técnico, e pensaram, puxa, o que nós vamos definir aqui como o nosso OKR? E definiram o quê? Vamos fazer uma busca ativa nas manifestações mais antigas aí, né? Pelo menos em 50 processos. A meta, 50. Tá certo? Segundo KR, peticionar 150 manifestações em diferentes processos de execução da comarca de Bonito. Então, vocês observam que também tem um número aqui, ó, 150 manifestações. Como que funciona na prática? Cada semana de reunião de check-in, a turma, a equipe, o time vai identificar, puxa, quantas manifestações nós fizemos na semana? 30? 40? 10? Vai contabilizando. Na segunda semana, mais quanto? Na terceira, mais quanto? Certo? E aí o time vai percebendo a evolução, vai sabendo se está sendo pouco, se está sendo muito, se vai conseguir chegar na meta até o final do trimestre, né? O nosso ciclo é de 3 meses, certo? Então, aí que está a mágica da reunião de check-in. É um monitoramento constante. A cada semana, certo? Verificar, o grupo verifica ali como está o andamento aí dos trabalhos. E como... Pode passar. E como aparece ali no painel de BI, dessa forma. A Sabrina vai apresentar daqui a pouco, nós temos o aplicativo que automaticamente vai alimentar o painel de BI, certo? E o painel de BI, o time vai identificar, então, os KRs aqui, né? O objetivo ali em cima, os 2 KRs. Sempre vai ter alguém responsável pelo KR, que no caso aqui é o Nadson Borges, lá da Promotoria de Bonito. É ele que vai ser responsável por alimentar o percentual ali. E o próprio aplicativo, que é usado na reunião de check-in, vai automaticamente também colocar o percentual atingido a cada semana. Tá certo? Esse aqui é um outro OKR do Centro de Apoio da Infância e Juventude. Aqui, a gente não está trabalhando mais no nível operacional da atividade finalística, que é da promotoria. Aqui no MPMS, nós temos os Centros de Apoio Operacional. Então, é o centro responsável, né, por essa área de infância e juventude, que dá apoio para todas as promotorias do Estado, certo? Então, o centro de apoio, que está a nível tático, na pirâmide lá, de planejamento, tá certo? Definiu o quê? Implantar a busca ativa nas escolas, envolvendo os atores do sistema de modo a reduzir a evasão escolar. Então, o objetivo, né, foi definido pelo centro de apoio. Isso aí vale para o Estado inteiro, como vocês podem observar já no KR1. Significa o quê? O que eles querem como KR1? Aumentar de 48 para 55 o número de comarcas com 100% dos conselheiros tutelares cadastrados. Certo? Então, o centro de apoio vai começar a se preocupar com isso. Quantos municípios nós temos no Estado? Faltam quantos municípios com 100% de conselheiros cadastrados? Faltam quantos? Aí o centro de apoio vai ligar para o promotor da comarca. Ô, bicho, como que é? E o conselho tutelar? Está todo mundo cadastrado? Vamos cadastrar? Eles vão correr atrás. Tá certo? Ali, ó, aumentar também o segundo KR, de 55 para 56, a adesão dos promotores de justiça, né? Então, aqui a gente já vê aí no sistema BAE-MS, certo? Então, aqui também a gente vê um quantitativo, tanto um como o outro. E é simples, gente. É simples, né? A meta é simples, é uma meta que todo mundo consegue enxergar, todo mundo consegue entender. Porque uma dificuldade do planejamento estratégico é porque o Balanced Scorecard é um método que a grande maioria das organizações utilizam, trazem fórmulas, às vezes complicadas, fórmulas difíceis de enxergar, difíceis de compreender, e indicadores e metas que não faz parte da realidade ali, do dia a dia. E aqui a gente consegue observar o quê? Que são indicadores, que são indicadores, de alguma forma, simples, objetivos, fáceis de serem assimilados, e também uma meta. E quem coloca essa meta aqui? É a própria equipe. Esse é outro diferencial do OKR.
É a própria equipe que se desafia. É a própria pessoa que é responsável por esse KR que vai se preocupar em ligar para as promotorias lá na ponta, perguntando como está o conselho tutelar, como tá o cadastro, enfim. Certo? Então, isso já começa a fazer sentido aí dentro de um planejamento. Né? Pode passar, Sabrina. Sabrina, explica aí, lá da CEPLANJ, lá da Secretaria. Então, o OKR, ele tem esse motivo, né, de você executar a estratégia, de você tirar uma dor, né, ou inovar, mas ele também tem possibilidade de você usar ele para unir o seu time. Então, todo ciclo, lá na nossa secretaria, a gente tem um OKR que trabalha as pessoas. A gente já teve um que chamava OKR de corpo e alma, que a gente tinha a meta de perder peso. A gente tinha uma balança que tinha que se pesar lá. Mas não deu muito certo, a gente tirou. Aí agora a gente sempre tem esse aqui, ó. Então a gente tem meta de todo mundo tem que ler livro lá. A gente tem que ler livro, tem que capacitar, tem que participar de eventos da escola. Então a escola, nossa, ela faz evento toda semana e ninguém às vezes valoriza esse trabalho. Então a gente tem que fazer isso. A gente tem que se encontrar fora do trabalho para tomar uma cervejinha, para se encontrar. E a gente tem os encontros de reflexão que a gente faz uma vez por semana. Alguém do time traz um assunto. Quem é cristão traz uma passagem da Bíblia. Tem gente que é ateu, fala de Star Wars, fala de livro, fala de... Não tem, sabe? Não tem uma regra. Então, a gente usa o OKR para a gente evoluir a nossa pessoa e para a gente unir o nosso time também, entendeu? As pessoas se permitem ser vulneráveis, contar histórias da sua vida, enfim, tem dado muito, muito certo. E aí que a gente começa a falar um pouco daqui para frente, né? O que o OKR tem a ver com o planejamento estratégico, certo? O planejamento estratégico, esse aqui é o nosso mapa, em que a gente observa ali todas as áreas finalísticas do Ministério Público, né? Com todos os objetivos estratégicos, e para cada área, meio na área de administração, comunicação, TI, pessoas, também temos um mapa estratégico específico, tá certo? Com seus objetivos. E como é essa ligação? A Sabrina falou logo no início, né? Puxa, como colocar em prática, como ligar o planejamento estratégico com o trabalho do dia a dia, certo? É simples. Cada OKR criado, ele é vinculado a um objetivo estratégico. O aplicativo possibilita isso. E não só o plano estratégico do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, mas também com o Planejamento Estratégico Nacional do CNMP, certo? Então, tudo isso é feito automaticamente. Quem faz isso é o servidor que está lá na ponta, às vezes cadastrando no aplicativo, né, alguém da equipe, e vai saber, puxa, esse meu objetivo aqui, esse meu OKR, tem a ver com o objetivo estratégico do CNMP. Eu estou contribuindo para o Ministério Público brasileiro, certo? Naquela reunião de check-in semanal que ele faz, certo? Então a gente consegue captar tudo isso e faz o quê? O vínculo com o nosso plano estratégico. Assim como os projetos também fazem, nós temos outras fontes, né, de dados aí para alimentar a nossa estratégia, mas o OKR ele funciona de uma forma muito fácil, porque o aplicativo viabiliza, então, essa alimentação. E aqui a gente consegue enxergar de uma forma mais clara por meio da pirâmide, né, que todos conhecem, que no topo nós temos lá o nível estratégico, no meio o nível tático, e a base operacional. O desafio sempre foi o quê? É o topo da pirâmide conseguir chegar até lá embaixo. Porque o planejamento estratégico, logo no início, e eu estou nessa área desde 2014, né, participei da primeira criação do plano estratégico de 2009 do Ministério Público, certo? Essa foi uma grande dificuldade, é fazer com que a base, promotor lá da ponta, servidor, estagiário, consiga se enxergar no plano estratégico, tá certo? E como conseguir descer essa pirâmide? E aí tem outra dificuldade, a questão dos indicadores. Por quê? Porque nos indicadores que são definidos no Balanced Scorecard, no BSC, muitas das vezes esse indicador não faz sentido para quem está lá embaixo, para quem está na ponta, para quem está trabalhando no dia a dia. E aí o planejamento estratégico, o plano passa a ser uma coisa sem sentido para ele, porque, poxa, eu estou trabalhando, eu faço um monte de coisa aqui, e o que eu faço não tem nada a ver com o plano lá em cima. Por quê? Porque os indicadores definidos não estão relacionados com a atividade que ele faz lá embaixo. Tá certo?
E aí a gente começa a fazer um movimento diferenciado. Por quê? A gente está se desgarrando dos indicadores estratégicos para captar os indicadores de base. Essa é a jogada, né? É a forma como nós encontramos lá de conciliar o dia a dia com o plano estratégico. Certo? Nós temos os indicadores sociais, os indicadores quantitativos, né, que o próprio processo eletrônico nos fornece, mas a gente começou a enxergar o quê? Que tem muitos indicadores que a própria base produz, que tem seu valor e que precisa ser aproveitado para a gente conseguir compreender a dinâmica, a abrangência e a grandeza do trabalho que todo membro, servidor, estagiário, técnico produz. A gente consegue levar todos esses números para cima, certo? E aí a gente faz um trabalho de filtro, um trabalho de inteligência para saber o que esses indicadores que a gente consegue enxergar no OKR vai impactar no próprio plano estratégico. Tá certo? Então o que nós temos ali? Ali em cima, a gente observa, o mapa estratégico nos mostra a direção. Para onde seguir? Qual o caminho a percorrer? Como se faz isso? Definindo objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas, como é o nosso caso. Tá certo? Os indicadores e metas e resultado, eles são o quê? Vêm de baixo para cima. Certo? Quem melhor saber o que medir, como medir, do que a própria pessoa que lida no dia a dia. Certo? E quem trabalha com planejamento estratégico sabe disso. Os indicadores, às vezes, eles são definidos numa única tarde. O próprio evento de planejamento estratégico do Ministério Público, nós convidamos aí promotores de justiça e servidores do estado inteiro, nos reunimos em algum local, usamos canvas, post-it, enfim, conversamos e definimos ali os indicadores em uma única tarde. E a gente presumia que esses indicadores irão nos servir nos próximos 10 anos, gente. Com tudo que acontece no nosso dia a dia. Então, como nós vamos definir indicadores uma única tarde para o Ministério Público, imaginando que isso vai ser de longo prazo? Então, nós caímos na realidade. A gente precisa ter algo muito mais dinâmico. Aí a gente está falando em gestão ágil, que o Piccoli aqui insiste tanto, certo? No dinamismo, na leveza, na simplicidade. Porque não adianta nós estarmos aí com planos e metodologias fantásticas, como a Sabrina falou, né? Aquele calhamaço, o PMBOK mesmo, de gestão de projetos, do PMI, né? É muito complexo. O mesmo livro você consegue construir um submarino, é o mesmo livro que se usa para trabalhar numa promotoria de justiça. É a mesma metodologia. A gente sabe que é adaptado, mas a gente precisa enxergar algo realmente, algo simples de se enxergar. Então, o que nós temos aí de plano? O Plano Geral de Atuação, que é o PGA, que é o nosso, certo? Que é um plano, e aí nós temos os ciclos trimestrais de OKR. Então, nós temos o primeiro ciclo, segundo, terceiro e quarto. E nesses ciclos, quando são definidos os OKRs, é que a equipe consegue enxergar, puxa, eu vou fazer esse OKR porque faz sentido, porque está no meu plano geral de atuação anual, que está, por sua vez, ligado ao plano estratégico. E muitas vezes ele começa a trabalhar, define OKRs aí no dia a dia, e mal ele percebe o quanto ele está contribuindo para o Ministério Público. Aí vem todo o sentimento de pertencimento, o sentimento de, puxa, eu estou fazendo alguma coisa que está fazendo sentido para a gestão estratégica, para a missão, visão e valores da nossa instituição. Bom, como que funciona então? Depois que eu crio o OKR, como eu já falei para vocês, a gente tem o check-in semanal. Então, toda semana, normalmente às segundas-feiras ou às terças-feiras, os times se reúnem, fazem essa reunião de 30 minutos e tratam de 3 P's, pessoal. Todo mundo, é tipo uma reunião de Scrum, para quem está aqui, Daily Scrum, para quem é da TI, né? Então, você pergunta para o time, qual foi o progresso que você teve? Ah, eu não tive progresso. Beleza. Qual foi o seu problema? Ah, meu problema foi esse. Ok. Qual é o seu plano? Então, toda reunião trata-se desses 3 P's. Problema, plano, progresso, problema e plano. São reuniões online, né? Não existe reunião de check-in cara a cara. Elas acontecem todas de forma online. Desde a época da pandemia funcionou super bem e a gente mantém essa maneira de trabalhar. Aqui é uma fotinha da gente fazendo essa reunião de check-in, né? O time da TI está aqui, né? Super eficiente, fazem tudo certinho, dando super certo na metodologia.
Esse slide é só um alerta para quem quer implementar o OKR, né? A reunião de check-in, ela é essencial. Se você não cuida das reuniões de check-in, o OKR não funciona, tá, pessoal? Porque é lá que você dá o feedback, é lá que você elogia, né? É lá que você encoraja. Não, vai dar certo, não, vamos mudar o plano, vamos fazer diferente. Então, a reunião de check-in ela é essencial para a cadência e para o sucesso do OKR na tua instituição, tá? Bom, além da reunião de check-in, a cada 3 meses a gente fecha os ciclos, como a gente já falou, e comemora as pequenas vitórias. O OKR, uma das belezas do OKR é isso. Às vezes a gente demora muitos meses, 6 meses, 9 meses, para enxergar um produto, para entregar valor para a pessoa, né? Para o nosso usuário. E o OKR não. A gente consegue comemorar pequenas vitórias a cada fechamento de ciclo, né? Essa aqui é uma foto desse último fechamento de ciclo que a gente fez. Ele acontece sempre no dia 30, ali no último dia do mês, numa sexta-feira, né? Esse foi o fechamento que a gente fez agora. Fora o pessoal online, né, Sabrina? Oi, doutor? Fora o pessoal online, do estado inteiro que participa também, que aparece ali no fundo. Ali. É, ali o online, né? E o pessoal aqui. E interessante, pessoal, esse dia aí, quem deu depoimento foi a Corregedoria. A Corregedoria está com a gente, escola, laboratório de inovação, todo mundo que você imaginar está no projeto, tá muito legal. Aqui foi um prêmio que a gente fez no final do ano passado, prêmio Águias do MP, né? Que a gente deu para os times que, enfim, se destacaram, né? Uma outra figura muito importante desse processo do OKR são os OKR Masters, que são aquelas pessoas que entendem um pouco mais do método. E nesse ano a gente premiou, né? Premiou não, valorizou as pessoas que são OKR Masters, teve tipo uma eleição, e elas receberam esse certificado, que são pessoas que estão lá, vamos fazer o check-in, está marcada a reunião, você já fez o seu OKR, você está com dúvida, eu posso te ajudar, né? Aquela coisa de parceria, não de cobrança. O OKR tem essa coisa de parceria, de afeto, não de encheção de saco, sabe? É legal, é um processo legal. E aí tem essa figura agora mais nova dos padrinhos. O que são os padrinhos? A CEPLANGE, nós somos 7 pessoas, 7 servidores. E a gente tem 200 promotorias, né? 200 promotores. Para vocês, a justiça, né? A promotoria é o juiz. E como é que a gente vai implementar, né? Em 200 lugares? Então, os OKR Masters de outros times estão sendo convidados a serem padrinhos ou madrinhas das promotorias. E está dando muito certo. A gente já tem 8 padrinhos, que a gente homenageou eles nesse último fechamento de ciclo, que é assim, pessoal, a pessoa já está até aqui, né? Tem as coisas dela para fazer, e ela para uma vez por semana para lá ajudar a promotoria. Ajudar no quê? A reunião de check-in, ouvir, ajudar no OKR, na construção do OKR, e está dando super certo essa figura do padrinho. Ferramentas. A gente desenvolveu um aplicativo e um painel de BI. Então, o Pedro e o Tiago, eles são 2 pessoas da TI que estão no planejamento estratégico. Tá? Foi desenvolvido esse aplicativo em Power Apps, né? Para quem é da TI, aqui ele é uma ferramenta da Microsoft. Então, é nesse aplicativo que a gente cadastra o KR, cadastra o OKR. E, por último, a novidade é esse aqui. Ó, a gente pode cadastrar os produtos do OKR, que são efetivamente algo palpável que o OKR gera, né? Aí a gente também tem o painel de BI, então tudo que é atualizado no aplicativo vem para esse painel de BI. Pessoal, esse painel de BI consegue pôr em prática todos os princípios do OKR. Transparência, comunicação, está tudo aí. Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Eu sei o que a TI faz, a TI sabe o que eu faço, o gabinete do PGJ, corregedoria. Né? E aqui em cima está o que o Dr. Paulo falou, a gente consegue ver os vínculos do OKR com o PGA. Eu consigo ver o que eu planejei o ano passado, o ano retrasado, está tudo aí, gente. É riquíssimo, esse painel é riquíssimo. Bom, e aí alguém pode perguntar, nossa, Sabrina, mas uma coisa estranha, né? Ficar cobrando a meta, né? Serviço público, o painel não tem dono, não tem ninguém que bate na porta de ninguém para falar, você não cumpriu sua meta, cadê sua meta? Não. A gente usa dessa premissa aqui, ó, que quando você deixar público um objetivo, a chance de você batê-lo é mais de 80%. Se eu ajudei a criar o OKR, porque uma premissa da criação do OKR é ouvir o time, todo mundo dá ideia para criar o OKR, e eu levanto a minha mão e dou uma ideia para resolver um problema, eu vou dar o meu sangue para fazer acontecer aquilo.
e tem dado certo. Tá? A gente tem batido as metas. A partir de 70% o painel fica verdinho, né? E a gente tem conseguido bater essa meta institucional lá dentro. Tá? Estamos fazendo 3 anos de projeto, agora em novembro. Alguns números aqui que, enfim, só para dizer, mas a gente já tem quase 2.000 check-ins, 609 OKRs criados, a média de cumprimento é de 60%, 417 pessoas envolvidas, 9 ciclos, enfim, alguns números aleatórios. Doutor? Nesse processo, a gente tem lá no painel, a gente tem uma tela, né, onde a gente consegue verificar os produtos criados. Então, nesse último ano e nesse ano atual, a gente tem 31 produtos de OKRs criados, né, dentro de 15 times. Então, o que são esses produtos? Aplicativo, teve livro, manual, podcast, né, normas, painel de BI, site, portal, sistema, tudo com OKR. Isso né? aqui, só complementando, em planejamento a gente sabe que existem aqueles indicadores de esforço. E cadê os indicadores de resultado? A gente conseguiu enxergar aqui, dessa forma, os nossos indicadores de resultado, que são os produtos. É aquilo que realmente faz sentido. Porque tem alguns KRs que vão nos dar o quê? Uma melhoria de um processo, né? Como o exemplo lá de Bonito. A gente consegue melhorar a dinâmica do processo, como o fluxo de como funciona ali. Mas aqui, com o OKR, a gente consegue construir muitas coisas. E quando a gente define que aquilo é um produto, a gente vai poder mostrar para a sociedade o quê? A sociedade quer saber disso aqui. Ó. Enfim, o que o Ministério Público está oferecendo? O que ele tem a apresentar? A gente vai ter uma cesta de produtos para mostrar. Então, essa foi a intenção. Aí eu não vou falar todos, né, mas está aqui, né, para a gente mostrar para vocês tudo que foi feito. Não tem todos aqui, mas só para a gente, né, meio que comprovar. Esse aqui é uma reunião de fechamento de ciclo. É o teatro que eu falei para vocês que a TI fez, né? Eles conseguiram bater alguns números de melhoria de chamado, de atendimento telefônico, de chamado, de SLA. E aí era para ter tido uma confusão entre eles e a SECOM, porque a SECOM deu uma perspectiva do problema que não era o que eles esperavam. Mas não, eles receberam a crítica da SECOM, trabalharam o OKR em cima disso, e no final fizeram até uma faixa de agradecimento. Gente, o OKR é isso. Lá a gente consegue trabalhar tudo isso no OKR. Esses aqui foram os números que eles conseguiram. Eles conseguiram melhorar de 4.500 ligações fora da SLA para 810, e de 600 chamados fora da SLA para 211. Né? Então, parabéns. Está todo mundo aqui, o pessoal que estava lá no fechamento do ciclo. Vocês são feras. TI arrasa, né? E com isso, ela deixou gente... a perninha lá na TI, não tem jeito, né? Mas agora eu sou da estratégia. A TI dá muito trabalho, doutor Paulo. Acho que eu quero ficar na estratégia. E aí, pessoal, com isso, sabe aquela história? Precisamos mudar a cultura. Isso é mudança de cultura. Porque é cultura, né? E a gente não consegue entender na prática como mudar essa cultura. E eu digo para vocês, pessoal, que a gente está conseguindo mudar a cultura, porque a cultura é o jeito que as pessoas fazem as coisas. E o OKR está mudando a forma de você planejar, a forma de você falar, a mente das pessoas. Aquela coisa que sempre foi assim. Não sempre foi assim. Eu posso inovar, o que eu posso fazer diferente? Então, o OKR ele ajuda totalmente a gente a liderar, influenciar pessoas e organizações a mudar a forma de pensar e a forma de agir. E isso está acontecendo lá no Ministério Público. Partindo para o fim aqui já, acho que o sucesso da implantação do OKR lá é trabalhar essa questão do propósito. Né? Se eu perguntar para vocês que estão aqui, que são servidores públicos, o que vocês fazem lá no setor de vocês vão responder muito rápido. Eu sou desenvolvedor, eu sou analista, eu sou, enfim... legal. Como que você faz isso? Eu abro tal sistema, peticiono no SAG, você vai responder muito rápido para mim também. Mas se eu te perguntar o porquê você faz isso, talvez você não saiba responder. Ou você vai dizer que porque sempre foi assim, ou porque está no meu cargo de concurso, ou porque está escrito em alguma norma. E não é isso, né, pessoal? O porquê a gente faz o que a gente faz é muito maior. Está envolvido com a missão, está envolvido em pessoas, está envolvido em propósito. Então, conectar o que eu tenho que fazer no meu dia a dia com o propósito muda o jogo. Né? As pessoas olham de uma maneira diferente tudo o que a gente tem que fazer.
Então, quando a gente cria o OKR, a gente trabalha isso, a gente trabalha missão e a gente trabalha propósito. E aí o resultado disso foi que a gente, com essa mudança de cultura, com todo esse trabalho que foi desenvolvido, que deu certo, né, é claro que nós nos preocupamos também em passar para frente, certo? É uma filosofia nossa, quando a gente consegue enxergar a sociedade como nosso objetivo. E aí nós conseguimos fazer conexões, passar assim como a gente está passando aqui para vocês, aqui na Justiça do Trabalho, a gente conseguiu também, né, chegar a todos esses ministérios públicos. A gente tem aqui os tribunais regionais eleitorais, Ministério da Saúde, Economia, Tribunal de Justiça de Pernambuco, enfim, Justiça Federal do Rio de Janeiro. Então, todo esse trabalho que está sendo desenvolvido no Ministério Público, nós fomos procurados e a gente tem conseguido passar isso para frente e mostrar essa experiência, mostrar os nossos erros, os nossos acertos. Claro que isso aqui, né, Sabrina, é apenas uma pincelada. A gente está à disposição para qualquer um de vocês que quiserem aí conhecer um pouco mais desse trabalho, saber das dificuldades que a gente enfrentou e as coisas que deram certo lá. Aqui são os acordos de cooperação técnica que a gente cedeu gratuitamente o aplicativo e o BI. Começamos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Em 2021, estivemos lá no CNMP, né, passar essa capacitação para a equipe lá do Planejamento Estratégico Nacional com o conselheiro Moacir Rei Filho. Ele compreendeu, aplicou no projeto lá de MP Digital do CNMP e também está hoje no Fórum Nacional de Gestão e foi cedido para todos esses ministérios públicos aí, que só tem parte aqui, né, Sabrina? Ainda tem mais outros MPs que nós já estamos cedendo também o aplicativo BI. Essa que foi nossa reunião agora, desse ano, a reunião ordinária do Fórum Nacional de Gestão, foi lá no CNMP, certo? São todos os coordenadores dos comitês estratégicos aí. Hoje, o Fórum Nacional de Gestão trabalha com os OKRs. A gente conseguiu fazer a capacitação, todos eles foram capacitados, são OKR Masters, conhecem a ferramenta e hoje estamos conseguindo implementar no Fórum Nacional de Gestão lá do CNMP. Por que isso? Porque pelo menos 6 pessoas de cada Ministério Público do Brasil hoje é OKR Master. Então nós estamos abrindo oportunidade e as portas para que as unidades do Ministério Público possam conhecer um pouco dessa metodologia. E onde a gente quer chegar? Se a gente conseguir unir todos esses dados que estão sendo produzidos via OKR, a gente vai conseguir monitorar nacionalmente o que o Ministério Público está conseguindo proporcionar para a sociedade, certo? É um trabalho que a gente entendeu que é junto à base, junto às pessoas que estão lá na ponta, que estão trabalhando no dia a dia, são eles que vão conseguir mandar para o CNMP nacionalmente, então, todas essas informações. Essa aqui é a notícia. Essa aqui foi a reunião do CPGE, né, Sabrina? Lá no fórum. E utilizamos aí nessa reunião o Miro, né, para trabalhar online. Então, agora imaginem, trabalhar com OKR, certo? Aqui cada comitê estratégico tem em torno de 30 a 50 pessoas, cada um na sua unidade da federação, construindo o OKR com base no Miro, e olha aqui o que deu. Aí é só tirar daqui do Miro e lançar no aplicativo, e nós temos aí então o BI alimentado, né, de uma forma simples, de uma forma que todos conseguem compreender, certo? De uma forma muito dinâmica. Por que é dinâmico? Porque se o OKR não ficou bom, muda. Se o indicador que foi utilizado não faz sentido, altera. Porque o que importa é o resultado. A gente não pode se apegar a um indicador, a algum número, a algum quantitativo que não faz sentido. A gente tem que alcançar o quê? O resultado. E é por isso que o OKR transforma a forma como as pessoas entendem a organização. Porque o que importa é o quê? O resultado. Pode passar. Então, chegamos aqui ao final da exposição, né? No nosso tempo aqui, cumprindo a risca, né, Sabrina? Nós gostaríamos de agradecer aí a atenção de vocês, a oportunidade de estarmos aqui, Piccoli, para mostrar todo esse trabalho, para dizer que isso aqui nasceu como uma ferramenta, como framework para auxiliar a gestão estratégica. Mas nós percebemos o quê? A forma como mudou as pessoas é que realmente impactou em tudo lá no Ministério Público, certo? A forma como as pessoas se envolveram com os seus times,
a forma como cada servidor, cada membro, cada estagiário, que antes não era ouvido, que antes ficava de lado, é uma ideia que ficou ali do lado, né? É uma ideia que poderia ter sido captada. Quantas ideias aí ao longo dos anos deixaram de ser implementadas por falta de voz, por falta de alguém que pudesse ouvir. E o OKR, ele deu ouvidos a todas as pessoas da organização, da instituição. Por quê? Porque cada pessoa que participa de uma reunião de check-in, ela pode sim implementar, trazer uma inovação, uma novidade, consegue enxergar algo que a autoadministração não consegue enxergar. É o dia a dia, certo? Então, esse movimento que ocorreu dentro do Ministério Público, na gestão de pessoas, no propósito, como a Sabrina colocou, né, tentando fazer com que cada um se sinta pertencente à instituição, é isso que realmente o maior ganho. Certo? Se a gente observar a quantidade de OKRs criados, puxa, faz sentido tantos OKRs, todos esses números, será que deu certo? Será que alcançamos a meta? Será que a gente chegou a 60%, 70%? Quando a gente observa a empolgação, a satisfação e a alegria das pessoas no dia a dia trabalhando com o OKR, esses números ficam todos de lado. Eles perdem a importância, porque o que importa são as pessoas. Só uma informação, esse QR Code leva para um vídeo de 10 minutos, para quem quiser mais detalhes do projeto, né? E, para fechar, eu só queria falar assim, que o OKR trouxe a consciência da nossa missão, né? O que nós somos? Nós somos servidores públicos, né? E a nossa maior missão vem do nosso nome, que é servir. E o OKR resgatou esse senso de propósito, esse senso de pertencimento. Se tem alguém desanimado aí, leva o OKR para lá, que vai ser bom para todo mundo. Obrigada, Piccoli. Valeu, obrigado. Sabrina, não faltou nada? Faltou. Pega minha bolsa cadê aqui, a por medalha? favor. Vamos fazer um convite, né, Piccoli? Cadê a medalha aí? Aqui. Não, eu queria provocar vocês, falei pro Piccoli e acabei achando que era brincadeira, mas se ele está me cobrando, eu vou fazer. Põe o contato nosso no slide. Vou pôr. O último slide aqui. Opa. É o seguinte, eu consegui correr minha primeira meia maratona no domingo passado, sem ser nesse no outro. Ó, filma eu aqui, por favor. Verdade, filma aí. E aí, tudo que eu estou fazendo com a minha medalha. Estou dormindo, acordando, trabalhando, estou palestrando com a medalha aqui, ó. E aí a gente queria convidar, né, Piccoli, amanhã, 6 horas da manhã, 10 para as 6, sair lá do novo hotel do Piccoli, onde eles estão, o time dele todo, para a gente correr ali no parque. A gente correu na terça, né? 15 para as 6 da manhã. 15 para as 6, vamos lá, galera. Tem jantar hoje. Estaremos lá, fica o convite, né, Piccoli? Vamos praticar atividade física. Beleza, não, obrigado. Pode ser só 5 amanhã, né? Pode ser só 5. 5 km. Obrigado, parabéns. Valeu. Dr. Paulo, Sabrina.